Guerra dos drones. Como o combate com drones na Ucrânia está mudando a guerra. A guerra na Ucrânia tem sido caracterizada pela implantação de drones numa escala sem precedentes, com milhares de veículos aéreos não tripulados utilizados para rastrear as forças inimigas, guiar a artilharia e bombardear alvos. Pesquisas e estudos analisaram mais de 50 vídeos de ataques de drones e conversou com mais de uma dúzia de fabricantes, soldados e autoridades sobre como a tecnologia está transformando a guerra. O minúsculo e barato drone FPV com visão em primeira pessoa provou ser uma das armas mais potentes nesta guerra, onde os aviões de guerra convencionais são relativamente raros devido a uma densa concentração de sistemas antiaéreos perto das linhas de frente. Os drones com visão em primeira pessoa, originalmente projetados para pilotos civis, são controlados por pilotos no solo e muitas vezes colidem com alvos carregados de explosivos. O custo total dos componentes do drone, incluindo uma ogiva explosiva presa com abraçadeiras de cabos, pode chegar a $500 ou menos. Os drones FPV decolam de plataformas improvisadas a vários quilômetros da linha de frente. Dependendo do tamanho, bateria e carga útil, o alcance varia de 5 a 20 quilômetros ou mais. Um soldado opera o drone usando um controle remoto e um fone de ouvido que permite ver a visão da câmera. Enquanto isso, outro soldado olha para um tablet com mapas e dá instruções. Após voar pela linha de frente, o piloto avista o alvo, um tanque. Eles selecionarão uma das suas partes mais vulneráveis, uma escotilha aberta, o motor ou a munição armazenada na torre. Normalmente, o alvo já terá sido detectado por um drone de reconhecimento e o FPV irá direto para sua localização e voará em alta velocidade até o alvo. Todos os dias, unidades de drones de ambos os exércitos publicam vídeos nas redes sociais demonstrando como drones tão baratos de $500 podem destruir eficazmente peças de artilharia dispendiosa ou tanques no valor de milhões de dólares, e mostrando o seu papel transformador na guerra moderna. Os drones têm sido usados em guerra há décadas. Aeronaves sem piloto e controlada por rádio foram testadas já na Primeira Guerra Mundial, mas a guerra na Ucrânia fez com que nós presenciássemos o quanto esses drones estão sendo utilizados no campo de batalha. Eles deixaram de desempenhar funções comuns e se tornaram uma das armas mais importantes e amplamente utilizadas. O uso de drones menores, que era inconsistente no início da guerra, agora se tornou extremamente organizado, com os veículos aéreos não tripulados integrados à estrutura das Forças Armadas da Ucrânia. Quase todas as brigadas de combate têm uma companhia de drone de assalto, enquanto a maioria das unidades possui pequenos drones de reconhecimento. Muitas brigadas em ambos os exércitos possuem unidades especializadas de drones para vigilância, localização de artilharia, drones com visão em primeira pessoa e bombardeio de precisão. O governo ucraniano pretende fabricar 1 milhão de drones FPV em 2024. Para contextualizar, é cerca do dobro do número de projéteis de artilharia fornecido por toda a União Europeia no ano passado. O processo de implantação desta tecnologia no campo de batalha começa com drones de reconhecimento, equipado com câmeras de alta resolução que transmitem vídeos em tempo real para a tela de controle do piloto, permitindo ao operador procurar alvos inimigos de cima. Assim que os drones encontram um alvo, como tropas, veículos ou artilharia, as tripulações transmitem as coordenadas aos seus comandantes. Unidades de reconhecimento localizam alvos inimigos com drone de vigilância de vários tipos e alcance. Os comandantes recebem as informações sobre os alvos e decidem se convocam um tanque ou não. Unidades de drones de reconhecimento localizam alvos inimigos com drones de vigilância de vários tipos e alcance. Os drones de reconhecimento vêm em vários formatos e tamanhos. O mais popular é o DJI Mavic, de fabricação chinesa, um quadricóptero usado por civis de todo o mundo para filmar paisagens ou eventos como casamentos. Esses drones, que podem custar cerca de $1.500 a $3.000, são usados por soldados em trincheiras para inspecionar o campo de batalha. Enquanto isso, equipes especializadas mais distantes da linha de frente voam drones de reconhecimento maiores.
muitas vezes com asas, equipados com câmeras que custam milhares de dólares. Essas naves podem voar e ver muito mais longe no território inimigo. Quando os alvos são avistados, as suas coordenadas são transmitidas aos comandantes através de mensageiros seguros e inseridos no Kropiva, um mapa digital que contém dados agregados sobre alvos russos. Os soldados aprenderam a temer o zumbido sinistro das hélices dos drones acima, pois isso geralmente indica que eles foram avistados ou estão prestes a serem atacados. O aumento do uso de drones na guerra forçou máquinas pesadas como tanques a se afastarem vários quilômetros da linha de frente, segundo soldados ucranianos. Enquanto isso, os soldados de infantaria citam os FPVs e os drones que lançam munições como sua maior ameaça, e dizem que agora há tantos no ar que é difícil ir e voltar das trincheiras ou reforçar os abrigos. Mas, ok, mediante a todas essas informações sobre como os drones estão sendo utilizados em batalhas de guerra, você pode estar se perguntando, mas o que isso poderia afetar as nossas vidas cotidianas? Dentro desta caixa está escondida uma maravilha absoluta da engenharia. Você poderá encontrá-lo protegendo você na próxima vez em que estiver em um evento público com muitas pessoas. Embora pareça apenas um drone antigo e velho, ele é na verdade um dos mais rápidos do mundo. É autônomo e pesa 5 vezes mais do que o normal, porque a finalidade deste drone é travar em um drone do mal tentando fazer coisas ruins e depois destruí-lo em 1000 pedaços. Em um teste de demonstração, eles imediatamente identificaram o drone antes mesmo de ele ser decolado, e isso se deve às torres que você pode observar. Cada torre tem sensores com radar, câmeras óticas e detectores infravermelho. E então, eles usam visão computacional, aprendizado de máquinas de IA, para detectar, classificar e rastrear tudo de interesse em uma área específica. Esse sistema é tão preciso que consegue identificar e rastrear todos os pássaros que estão em seu alcance. Eles chamam esse software de LATSI e é o verdadeiro segredo industrial da empresa. O que o sistema faz é detectar um drone, classificar o que é e, se não conseguirem hackear ou bloqueá-lo de qualquer maneira, aí então será lançado o Envil. Envil imediatamente voa em direção ao drone inimigo. Ele apenas se posiciona a cerca de 30 metros abaixo do drone, imitando perfeitamente os movimentos do outro drone. Ele fica esperando que um operador dê o sinal verde para usar seus sensores de orientação terminal para chegar e atacar de baixo para cima, atingindo o drone a uma velocidade de que se aproxima a 320 km por hora. Além do Envil, eles têm outros sistemas também, como o Roadrunner, que é projetado para derrubar drones mais rápidos e maiores, onde você normalmente teria que disparar um míssil Patriot. Mas ao contrário de um míssil Patriot, Roadrunner tem um custo muito baixo e se você apenas assustar a ameaça sem precisar atacar, ele pode voltar para ser reutilizado outra vez. A Anduril está adotando a mesma abordagem da SpaceX, usando engenharia de ponta para tornar as coisas muito mais eficientes e com muito menos dinheiro. E você sabe que eles estão fazendo algo certo porque tem uma parte de suas soluções atualmente implementadas em muitos lugares diferentes. Fronteiras do Sul, fronteiras do Norte, parques nacionais, bases militares e em torno de infraestruturas cruciais, e também usinas de energia nuclear. Existem muitos lugares que as pessoas não querem que ninguém saiba quem usa ou até mesmo o que é que está sendo produzido por lá.
Inscreva-se em nosso canal e deixe nos comentários o que você achou deste conteúdo. Este é o canal Conhecer e Descobrir. Eu sou o William e te vejo no próximo vídeo.